E eu defendo o mais natural, né? A gente não pode sair do exagero. Até porque fica feio e tudo mais. Então, normalmente eu sempre explico, deixo bem claro, eu gosto de alinhar isso com uma paciente, né? E a gente tem que entender que o preenchimento, 1 ml de preenchimento é menos que um sachê de ketchup, né? Então é pouco. Então a gente sempre vai fazendo tudo com calma, faz a primeira sessão. E eu tenho muitas pacientes que me procuram justamente pelo natural, né? Pelos meus resultados naturais. Sobre os preenchimentos. Quais são os lugares do rosto que podem ser preenchidos? E é verdade que dá pra usar preenchimento pra corrigir o nariz, por exemplo? Porque eu já ouvi gente falando sobre isso, né? Que tinha o nariz imperfeito, vamos dizer assim, e não fez uma rino. Ela foi lá na esteticista e quando eu olhei, eu falei assim, o que aconteceu com o seu nariz? E aí ela falou, não, eu fiz um procedimento estético antes de eu tentar uma rino. Se não resolvesse agora, mas ficou bem bonito, inclusive. Dá pra fazer preenchimento no nariz, malar, mento, bigode chinês, a região que tu quiser do rosto. Preenche. Então vamos lá, é a primeira coisa que vem na cabeça. Beleza é? Encantamento. Autocuidado. Confiança. Empreender é? Maravilhoso. Uma característica indispensável para uma empresária. Seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso Empreendecast. Hoje aqui nós vamos falar mais uma vez sobre algo assim, ó, que chama a atenção, principalmente da mulherada, mas hoje já é algo assim, ó, unissex. Todo mundo tá cuidando da beleza e hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o mundo da estética. Eu tô recebendo aqui hoje comigo a Letícia Gonçalves. Ela que é esteticista, mas ela também é mentora, professora e empresária. E hoje nós vamos poder entender como que é realmente empreender nesse mundo que só cresce, mas que também cresce a concorrência. E você precisa fazer algo para se diferenciar. Então, se você é da área da estética, tá aí, ó, pensando como se diferenciar e quer aprender com alguém que já se tornou autoridade no assunto, fica nesse podcast até o final e manda para aquela sua amiga esteticista que tá querendo umas dicas aí para talvez lotar a agenda. Manda esse podcast para ela também, para ela poder vir aqui e aprender com alguém que talvez já conquistou aquilo que você quer conquistar. Eu te digo, seja muito bem-vinda, Letícia Gonçalves. Obrigada. Prazer estar aqui. Para nós é que é um prazer te receber, conhecer um pouquinho mais sobre você. Como eu disse ali, né, na chamada, você é empreendedora, você é esteticista e você é professora. Então hoje nós vamos conhecer os 3 lados da Letícia aqui nesse bate-papo. Mas eu sempre começo perguntando quem é a Letícia? Então, a Letícia hoje é mãe, empresária, né, empreendedora, professora, mentora. É uma área que eu amo demais e é uma área que está crescendo muito, né? Atualmente, estética Com hoje certeza. é o boom, né? Do momento. E fala pra mim uma coisa, quando foi que você decidiu ir pro ramo da estética? Como que surgiu aí essa sementinha, essa paixão, vamos dizer assim? Eu era de uma área totalmente diferente, que é a área da tecnologia. Telecomunicações, né? Eu trabalhava com telecomunicações, sou formada na área. E aí, eu queria trocar de área, não sabia, tava naquela dúvida. E aí, de repente, vou pra estética. Porque eu sempre gostei da parte de beleza e tudo mais. E aí, eu resolvi ir pra parte da estética e comecei a fazer a faculdade. E já no segundo semestre, eu consegui entrar dentro do mundo da estética. Comecei a trabalhar com a estética. Comecei como recepção, e aí fui crescendo. E aí, tô desde 2019 na área da estética até hoje. Comecei trabalhando numa clínica e hoje eu tenho o meu espaço. Muito bom. E quando ali você olhou para o mundo da estética e falou assim, vou estudar sobre isso, porque a estética ela é infinita, né? Tem estética corporal, tem estética facial, hoje em dia capilar, tem estética para tudo quanto é área. Qual foi a área da estética que você assim olhou para aquilo e falou assim, eu quero fazer isso? Desde o início foi o facial, assim, é o que mais me encantou. Porque eu comecei estudando muito da parte de cosmetologia, porque eu sou esteticista e cosmetóloga.
Então, a área do facial sempre me encantou muito. Aí eu comecei a estudar sobre pele, sobre cosméticos, sobre como cuidar o básico da estética, né? Uhum. Como ter cuidados com a pele. O que que eu vou passar na minha pele no dia a dia? O que que vai fazer bem? O que que vai fazer mal? Né? E aí, ali eu só sempre me aprofundei mais nessa parte facial, assim, que sempre me encantou. Muito bom. E como, né, nós somos agraciados, né, com essa área da estética, porque assim, Uhum. antigamente as mulheres passavam uma vida inteira, às vezes, é, insatisfeitas com aquilo que elas viam no espelho, mas era só cirurgia plástica para poder resolver. Não existia nenhum tipo de procedimento que não fosse tão invasivo ou que não exigisse tanto recurso financeiro, porque a gente sabe que fazer uma cirurgia plástica exige um investimento, Sim. né? E aí a estética ela veio para poder mostrar que era possível fazer isso através de produtos tecnológicos e que mudava o formato do rosto, que levantava aquilo que não estava feliz sem precisar de corte, de anestesia e de cirurgia, Sim, né? e atualmente, né, a estética ela tá evoluindo muito. Hoje a gente fala muito da estética regenerativa, que Uhum, é trazer essa questão de substituir a cirurgia por uma estética de uma forma mais natural, né? Trazer estímulos de colágeno, trazer uhum. reposições, reposicionamento, né, facial, com preenchimento, com bioestimuladores. Então, tá se mudando muito essa ideia, né, e Uhum, trazendo muito a estética, não talvez para não substituir totalmente uma cirurgia, né, mas uhum. conseguir trazer o rejuvenescimento de uma forma mais natural. Ai, como é maravilhoso a gente ver os programas de TV de antigamente e ver os de agora e ver o Sim, quanto a gente tem conseguido se manter jovem. Antigamente, mulheres da minha idade, gente, eu vou contar a minha idade pra vocês agora. qual a sua idade? Até eu fiquei curiosa. Tenho 35 anos, quase fazendo 36 agora, logo no final de agosto. E eu fico feliz demais de compartilhar a minha idade, porque eu saio na rua e as pessoas nunca me dão essa idade, né? Então, eu não sei se é por educação. Ou seja, porque realmente nós conseguimos, né, é Uhum. claro, com o uso de produtos estéticos, enfim, cuidando, né, de cosméticos, Sim, cuidando da pele, esse rejuvenescimento natural, que a sim. gente já percebe que as mulheres de antigamente de 35 anos, elas eram muito mais velhas, aparentemente, do que nós somos hoje. E a gente tem conseguido levar essa juventude por muito mais tempo, né? Às vezes você encontra mulheres aí que já passaram dos 50 que você fala assim, tá, mas e aí? Tá dormindo no formal, né? Porque não é possível. Inclusive, nós estamos com uma pessoa aqui sentadinha ali no cantinho, que é a Paty, que é uma dessas, que quando ela me falou a idade dela, eu falei, tá, mas tá dormindo no formal? Porque não é possível uma mulher tão jovem, aparentemente, mas a idade passou. Mas a gente tem conseguido fazer isso, né, através É. disso. E isso, falando sobre os cosméticos, porque você falou que estudou bastante sobre isso, qual é o papel dos cosméticos em nos manter jovens? Eu falo assim, ó, o principal papel dos cosméticos é trazer hidratação para a pele, né? Uhum, É manter, porque a gente vai para a clínica, a gente faz os tratamentos, mas a gente precisa manter, né? E manter os resultados em casa é com os cosméticos. E a estética, ela tá em constante evolução. Então, os cosméticos, eles também estão, né, em constante uhum, evolução, cada vez vindo com tecnologias novas. A gente tem, né, o PDRN, agora o peptídeo famosinho do momento, que é o GHQCU. uhum. Então, tá vindo muita tecnologia legal. E os cosméticos, basicamente, eles conseguem permear na pele, né, e fazer o tratamento, as manutenções, né, Uhum. diárias em casa. O que mais envelhece a nossa pele? O açúcar e o estresse. Uau, eu achei que era o sol. Olha aqui, que iludida. Eu falo, principal, o primeiro, em primeiro lugar, o estresse, né, que é Aham, o coadjuvante no envelhecimento da pele. Aí a gente tem o açúcar e a gente também tem o fotoenvelhecimento, aham. que é do sol, né. Mas esses são os 3 principais, por isso que a gente sempre fala, né, protetor solar todo dia. Uhum. É verdade, os esteticistas é comum, assim. Foi na esteticista, ela vai falar assim: não esquece de usar o protetor solar. Por quê? Porque faz parte, né, de Faz todos os parte. procedimentos. E eu falo, né, o básico funciona, que é um bom protetor solar, um bom hidratante, um bom sabonete facial. Uhum. Muito bom.
Qual foi o maior desafio que você encontrou no mundo da estética desde que você entrou até o momento? Desafio em que sentido, assim? Vamos dividir o desafio em três? Profissionalmente falando, qual foi o procedimento que você olhou e falou assim, cara, esse aqui é desafiador, tenho um pouco de medo, vou ter que estudar bastante para mim poder ter, vamos dizer assim, me sentir segura para poder fazer. Porque eu sei que a estética também tem disso, né? Tem os cuidados que você tem que ter para todos os procedimentos. Em relação aos procedimentos, qual foi o maior desafio que você encontrou que você falou assim, uau, dá medo de fazer isso daqui? O que a gente mais tem que ter cuidado, porque eu sempre falo, saber fazer, todo mundo sabe. Agora, se der um problema, você vai saber resolver? É o preenchimento facial. Porque o nosso rosto, ele é extremamente vascularizado, né? E o preenchimento, ele pode dar muito certo. Mas ele, se pegar em pontos errados, ele também pode dar muito errado. Então, o preenchimento, a gente tem que ter um conhecimento muito grande, estar em constante, né? Estudando todos os dias um pouquinho, entendendo a anatomia para poder ter um resultado legal. Muito bom. No mundo empresarial, porque, é claro, você trabalhou em clínicas e depois você montou seu próprio espaço. Sim. Como empresária do ramo da estética, qual foi o maior desafio que você encontrou até agora? Eu acho que o maior desafio todos os dias é saber ter um bom gerenciamento. Porque, né? Saber abrir. E assim, ó, eu não falo só de mim, porque eu faço parcerias, às vezes eu vou atender em lugares. E dentre esse tempo, né, atendendo sozinha, eu vejo que o maior desafio, não só meu, mas de outras clínicas, é o gerenciamento. Porque as pessoas acham que é só abrir a estética e ela vai se vender sozinha, mas não. Tem que ter todo um gerenciamento por trás, e é todos os dias em cima, entendendo o que está acontecendo, e tendo um plano, né, diário. Eu acho que o plano diário ele é extremamente necessário para qualquer área da vida. E você falou sobre gerenciamento, que é a gestão. Eu acho que negócio nenhum cresce ou evolui sem gestão. Às Sem vezes, planejamento. né? Às vezes as pessoas, que nem você disse mesmo. Nossa, meu sonho é isso, eu vou estudar e vou abrir lá o meu espaço, vou fazer do jeitinho que eu sempre sonhei, abrir a porta. E agora? É bem isso. E as pessoas, elas têm que entender que quando a gente abre uma estética, porque estética tem em todo canto, mas qual que vai ser o teu diferencial, né? Eu acho, e o diferencial, ele já começa desde o primeiro atendimento. Porque as pessoas, elas vão muito nos lugares quando elas são bem recebidas, né? Quando elas sentem que tem um carinho, quando tem um atendimento totalmente personalizado, né? Desde o primeiro oi lá do WhatsApp, do Instagram, né? E aí, pensando nisso, que você falou sobre esse diferencial, a gente também vê um outro lado acontecendo. Franquias de estética abrindo uma atrás da outra que não estão nem aí pro atendimento, tá? Porque eu já vi tanta gente reclamando sobre esse tipo de atendimento de estéticas que geralmente são franquias, que ali eles até conseguem fornecer, sei lá, parcelamento em 48 vezes para que a pessoa possa fazer um procedimento estético. Então, eles tentaram atingir uma classe, talvez, né, que tenha menos recurso financeiro e que esteja menos se importando, né, com esse atendimento diferenciado, com esse diferencial. Mas a gente também tem um público que se importa com a experiência, né? E a maioria das pessoas, elas se importam. E essa sempre foi uma das minhas maiores preocupações. Eu tenho a minha assistente hoje, né, Amanda, só que eu ainda gosto de acompanhar o pós de cada paciente, né? Eles conseguem ter o contato comigo, e isso que eu acho que gera uma confiança, né? Uma ponte de confiança. E eu falo, a maioria dos pacientes que eu tenho hoje, eles fidelizam comigo, e eu acho que do meu principal diferencial é esse. É essa confiança que eu passo de sempre estar acompanhando, entender como é que tá no pós, saber se tá tudo bem. Se acontece alguma coisa, dar um respaldo rápido. Dentro da estética, isso é muito importante. Você falou uma coisa muito importante, que é o pós, né? O pós-venda, pós-atendimento, pós-procedimento. Porque os procedimentos, eles têm tempo de validade. Se o esteticista, ele deixa o pós, né, atendimento de lado, talvez na próximo procedimento ele já não faça mais com aquele esteticista. Exatamente. E atenção, né? As pessoas, elas gostam disso, né? E quem não gosta, né? A gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de receber atenção.
E como eu te falei, essa ponte de confiança que a gente gera com o paciente acaba fidelizando. O que ninguém conta sobre empreender no mercado da estética? Que a gente não tem horário pra terminar, pra sair, pra ir embora. Ninguém conta, né? Ninguém conta. Todo mundo acha que é tudo muito bom, tudo muito fácil. Mas é isso, a gente não tem horário pra começar e a gente normalmente não tem horário pra terminar. Mas eu acho que essa é a vida do empreendedor, No né? geral. Aquele empreendedor que acha que vai empreender e pra ter liberdade de tempo, eu acho que ele precisa repensar, porque assim, ele vai trabalhar muito mais, na verdade, né? Às vezes de domingo a domingo, porque por mais que a gente não esteja no presencial, a gente tá na parte financeira, gestão, fazer planejamento, né? Muito bom. Agora vamos falar sobre, na verdade, os produtos e serviços que você atende. Sim. Porque eu acho que isso é importante também, né? Entender quais foram os procedimentos que você escolheu, porque como a gente disse, a estética ela é infinita. Infinita. Né? E eu acho que nenhum estúdio de estética consegue fazer tudo que a estética oferece. Então a gente sabe que sempre nicha, né? Quais são os produtos e serviços que você oferece hoje? Hoje os principais são os bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado, eu trabalho principalmente com o Traformer 3, que é uma máquina incrível para a parte de rejuvenescimento. Laser, né? O laser Lavien, que é maravilhoso também. A parte dos preenchimentos, botox, são os meus cargos-chefes. Ai, botox tô precisando, gente. Vou contar pra vocês. Tem uma marca aqui, ó, que no sol quente parece que eu tô brava o tempo inteiro. Já vamos dar um jeitinho aí. Ó, ela sorri e nada muda no rosto dela, gente. É isso que eu quero, entendeu? Quando eu sorri, ó, não aparecer isso aqui. Fala um pouquinho sobre Botox, né? Porque eu vejo que dentro dos procedimentos estéticos, Botox é um dos mais antigos que a gente ouve falar. Mas às vezes a gente não entende como funciona o Botox. O que é o Botox? O Botox, ele é uma bactéria, basicamente. Ele é uma bactéria inativa que quando a gente aplica na musculatura, ele vai relaxar, ele vai paralisar aquela musculatura, né? E eu falo que o Botox, ele é a cereja do bolo dentro dos procedimentos. E ele é um procedimento que ele tem que ser usado de forma preventiva. Então, é o que eu falo, não adianta depois que a região tá toda vincada, você querer aplicar o Botox e achar que ele vai resolver o teu problema. Então, o Botox, ele serve para prevenir esses vincos, né, essas linhas, as ruguinhas no geral. Então, se aos 30 anos, quando eu não tinha essa marca, eu tivesse começado a aplicar Botox, provavelmente ela não teria aparecido, é isso que você tá me dizendo? Ela não teria aparecido. Se tivesse feito cedo... Não consigo acreditar. Ele é, na verdade, um procedimento preventivo. Olha só como que a falta de informação faz a gente sofrer, né, gente? Por isso que a gente tá aqui, pra informar você. Então, Botox não é coisa de depois dos 40. Não é. Se é prevenção, você tem que começar a fazer antes. Até pra prevenir de aparecer mais marcas, mais rugas. Ele é pra qualquer idade. Só que eu falo, ele é mais uma forma de prevenção do que de tratamento. O tratamento, a gente tem outros procedimentos que a gente consegue substituir pelo Botox. E aí, por último, vai lá e aplica o Botox pra... Falando nisso, em rejuvenescimento, beleza, eu não me preveni, não fui lá nos 30, infelizmente, a marca já tá aqui. O Botox vai ajudar, é claro, né? Porque a hora que eu fizer esse movimento não vai mais mexer minha sobrancelha. Mas o que a gente faz pra rejuvenescer essa pele, então, da minha testa, que agora criou essa ruga aqui e ela não quer mais ir embora? Da testa, uma das opções que a gente tem é o Skin Buster, né? Porque a gente consegue hidratar. E a gente também tem os fios de PDO, né? Que são os fios que a gente aplica na região. Basicamente, eles vão se desmanchando e vão estimulando o colágeno. E a gente tem para o rosto, por exemplo, para essa região lateral, temos o bioestimulador. Na verdade, são dois tipos de bioestimulador, só que um é mecânico e o outro é aplicado. Vamos falar um pouquinho sobre o derretimento facial, porque assim, gente, a gente passa dos 30, começa a observar um monte de coisa. Você já tava aí lá fazendo maquiagem, de repente eu olhei e falei assim, mas parece que tem um negócio acontecendo aqui no meu rosto. Tá estranho. O que é o derretimento facial que a gente tanto ouve falar e que dá essa sensação de que tá caindo mesmo, né? De que a bochecha tá caindo e aí a gente começa a ver mais esse bigodinho chinês, né? Aqui, que fica mais aparente. E em que idade geralmente isso começa também a acontecer? Principalmente a partir dos 30, né? A partir dos 30, a gente começa a ter a perca de colágeno de 1% ao ano, né? E depois, principalmente as mulheres, depois da menopausa, 5% ao ano.
E aí, com esse processo de envelhecimento, a gente vai perdendo o que se chama coxins de gordura, que são as gorduras que estão lá na região óssea. E aí, vai perdendo, né, essa gordura e vai dando esse derretimento, esse caimento no rosto. Aí, é o que eu falo, o ideal é a gente começar a aplicar um bioestimulador, principalmente a partir dos 30, né? Pra quê? Pra gente ativar o teu banco de colágeno. E aí vai melhorando a textura da pele, a firmeza, o aspecto. Muito bom. E olha, gente, que eu tenho notado meu rosto muito mais fino. E agora você falando sobre essa questão de perda da Sim. gordura perto dos ossos, acho que faz todo sentido. Porque eu me lembro que aos 20 anos eu tinha uma cara de bolacha. E a gente vai perdendo a elastina da pele, né? O colágeno, então a pele vai afinando. Isso realmente acontece. É, eu tenho percebido, mas tô gostando, tá? Não é uma reclamação. Eu não gostava da minha cara de bolacha, não. Eu gosto mais agora. Você falou também, né, sobre os preenchimentos. Quais são os lugares do rosto que podem ser preenchidos? E é verdade que dá para usar preenchimento para corrigir o nariz, por exemplo? Porque eu já ouvi gente falando sobre isso, né, que tinha o nariz imperfeito, vamos dizer assim, e não fez uma rino. Ela foi lá na esteticista e quando eu olhei, eu falei assim, o que aconteceu com o seu nariz? E aí ela falou, não, eu fiz um procedimento estético antes de eu tentar uma rino. Se não resolvesse agora, mas ficou bem bonito, inclusive. Dá pra fazer preenchimento no nariz, malar, mento, bigode chinês, a região que tu quiser do rosto. Preenchimento funciona pro bigode chinês? Porque eu já tinha ouvido falar que essa área é difícil de preencher, assim. Não, funciona assim. O que acontece? Como a gente tem o derretimento do rosto, né? A gente vai perdendo os coxins de gordura. Então, ele acaba marcando, porque a gordura que estava aqui, né? Vai saindo, vai sumindo e a pele vai dando esse caimento aqui. E além disso, a gente vai perdendo massa óssea nessa região aqui lateral do bigode chinês, né? Nessa parte na lateral nasal. Então, quando acontece isso, o ideal sempre é preencher a região do malar, nessa região lateral do rosto, onde a gente tem a sustentação, aí a gente consegue ter mais sustentação, e também no bigode chinês, aí a gente consegue ter um resultado incrível, porque a gente vai dar sustentação pro teu rosto e devolver o volume pro teu bigode chinês. Muito bom. E dói. Porque eu fico assistindo agulha pra cá, agulha pra lá, e eu fico pensando, gente, esse negócio deve doer muito. Não, normalmente a gente aplica anestesia local, pra gente não sentir tanto desconforto, às vezes sente um pouquinho, né, mais longe do pertúito, onde não tem tanta anestesia, mas totalmente suportável. Ah, então já fico mais confortável, porque eu sou bem medrosa pras agulhas, eu confesso. E assim, você falou bastante sobre essa questão do diferencial do atendimento, a gente falou agora sobre os procedimentos, né, que você faz lá na clínica. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o preenchimento labial. Por que eu digo isso? Porque a gente vê muitas mulheres que às vezes olham pra alguém, vê a boca e fala assim: ô Letícia, eu quero uma boca igual a essa. Como que você lida com isso, né? Porque às vezes a pessoa não quer fazer nem pra ela, é só pra parecer outra pessoa. Uma coisa que eu defendo muito é que eu não gosto de ter um padrão de preenchimento, né? Uma técnica única. A gente tem que respeitar e entender que lá cada lábio tem a sua anatomia. Nenhum lábio vai ficar igual ao outro, né? Então, e eu defendo o mais natural, né? A gente não pode sair do exagero. Até porque fica feio e tudo mais. Então, normalmente eu sempre explico, deixo bem claro, eu gosto de alinhar isso com uma paciente, né? E a gente tem que entender que o preenchimento, 1 ml de preenchimento é menos que um sachê de ketchup, né? Então, é pouco. Então, a gente sempre vai fazendo tudo com calma, faz a primeira sessão. E eu tenho muitas pacientes que me procuram justamente pelo natural, né? Pelos meus resultados naturais. Esses dias eu até tava conversando isso com a minha paciente. Ela é uma paciente nova, ela não me conhecia. E ela justamente me procurou e confiou em mim, porque ela foi no meu Instagram, viu as fotos e viu os meus resultados. Ela falou, eu gostei muito, porque tu defende o natural e realmente os teus resultados são naturais. Eles não são resultados excessivos, né? Não são exagerados. E é isso, a gente sempre tem que alinhar isso com a paciente e ela entender que a gente tem que respeitar a anatomia do lábio dela. Muito bom. Vamos falar da Letícia Mentora. Sim. Hoje, quais são os treinamentos que você disponibiliza, né, para aquela esteticista que tá começando e não tá se sentindo segura para poder fazer os procedimentos que ela pode te procurar? Sim. Hoje eu dou o curso de limpeza de pele, que é o meu cargo-chefe.
Dou mentoria de toxina botulínica e de bioestimulador de colágeno. Já estão nos 3 cursos que eu dou. Falando sobre limpeza de pele, de quanto em quanto tempo uma pessoa tem que fazer uma limpeza de pele? Depende do tipo de pele da pessoa e depende como vai estar essa pele. É o que eu sempre falo. A gente, numa limpeza de pele, a gente avalia principalmente na hora da extração, como tá essa pele, o tipo de pele para poder orientar, né? Mas isso varia, às vezes, a cada 30, 60, 90 dias. Tudo vai depender de como é que vai estar a pele. Qual é a importância da limpeza de pele para a pele? A limpeza de pele, eu falo que ela é o básico, sabe? A limpeza de pele, ela vai remover toda a sujidade da sua pele, controle de oleosidade, fazer o controle, né, de cravos, que é o que mais incomoda as pessoas. E eu falo, a nossa pele, ela é igual ao deserto. Quando ela não tem água, ela craquela, ela abre os poros. E aquele cravinho, às vezes, fica muito tempo ali, também vai acabando abrindo os poros. Então, a limpeza de pele, ela tem essa ação de deixar a pele mais limpinha, livre de toda a sujidade e ter o controle ali de tudo. A falta de água faz com que a pessoa produza mais cravos e espinhas? Claro, a nossa pele, ela é água e óleo. Quando ela tá em desequilíbrio, água e óleo, a oleosidade, ela serve como uma camada de proteção. Então, ela vai proteger a pouca água que tem na sua pele. Até as pessoas entendem assim, minha pele é oleosa, então eu não vou hidratar. Mito. Quanto mais hidratada ela tiver, menos oleosidade ela vai ter. A não ser que a sua pele seja com os poros muito abertos, né? Já tem a tendência ali de ter mais cravos. Mas mesmo assim, manter mais hidratada, menos oleosa ela vai ser. Gente, é muita informação nova que eu tô tendo aqui. Mas existem produtos diferentes quando a pele é oleosa? Exemplo, eu preciso hidratar a minha pele, eu tenho hidratante pro meu rosto. Mas se a minha pele é mais oleosa, eu tenho que usar um hidratante diferente do de pele normal? O que existem vários tipos de hidratantes, de ativos e de veículos, né? Existem veículos que são mais pesados, por exemplo, o creme, né? O veículo creme. Ele é mais pesado. Então, para uma pele que já tem tendência a ser mais oleosa, eu já não recomendaria. Talvez um creme ou um sérum, né? E existem ativos que são hidratantes, né? Como o pantenol, a coloidal, enfim, existem uma variação de ativos, né? Então, existe um creme padrão que dá pra gente indicar para todos os tipos de pele, mas existem um produto para cada tipo de pele. Eu vou confessar uma coisa. Eu faço skincare, porque eu tenho uma consultora Mary Kay que um dia ela me vendeu todo o kit, né, de skincare. Mas eu não sei o que é uma skincare. Pra que ela serve? Skincare, basicamente... Eu e a metade das mulheres, tá? Porque tem muita gente que fala sobre skincare e não sabe o que ela tá fazendo ali. O skincare, basicamente, é pra te ter os teus cuidados diários. Vamos falar do padrão, né? O padrão, o que é? De manhã. Vai acordar, vai lavar o teu rosto com um sabonete. E assim, ó, uma coisa que eu sempre falo. Sabonete, a gente tem que entender que vai usar de manhã e à noite. Então, sempre preferir sabonetes mais neutros possíveis e voltados para o facial. Não vai usar um sabonete corporal lá no rosto. Mas um sabonete facial mais neutro possível. Lavou o rosto, um hidratante. E depois um protetor solar e depois pode passar maquiagem. E à noite chegou... Sempre usar um demaquilante ou removedor de maquiagem, depois o sabonete, e depois um hidratante, um clareador, enfim. O que você diz para as mulheres que dormem maquiadas? Olha a cara dela. Se você quer envelhecer mais rápido, entupir seus poros mais rápidos, é uma ótima opção. Não façam isso. A maquiagem... Todas as maquiagens, elas têm ativos, né? Até para dar cor, coloração, chumbo, derivados do petróleo. Então, isso faz um mal danado para a pele, né? É carcinogênico. Então, a gente tem que evitar dormir sem maquiagem. Sempre ter esse cuidado quanto à pele, né? Muito bom, gente. Adorei a cara que ela fez. A hora que eu falei, o que você diz para as mulheres que dormem maquiadas? Por quê? Hoje não mais, né? Mas por anos e anos, eu dormia maquiada mesmo. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes simplesmente você tá cansado, né? Você foi para um evento, se maquiou, chegou, só deitou e dormiu e só foi lembrar que tava maquiada no outro dia. E eu concordo, as maquiagens, por mais que elas também estão evoluindo, né, tecnologicamente falando, elas ainda têm muitos componentes que fazem mal, né, para a saúde. Você falou sobre o preenchimento do lábio. Você também faz hidratação do lábio?
por que que o nosso lábio resseca tanto? Por falta de água. Uhum. Aí depende, né? A gente já tem no nosso corpo o ácido hialurônico, que é o que traz essa hidratação. Então, às vezes, é por falta disso e acaba ressecando por falta de água. Eu faço, sim, a hidratação, que normalmente, popularmente, se chama o Hidragloss, que ele é feito com uma caneta elétrica, né? Que ela contém pontinhas e junto com ativos que vão ajudar na hidratação. E tem a opção também do Skin Buster, que é uma aplicação do ácido hialurônico líquido, que a gente aplica e ele induz essa hidratação no lábio ou até na pele. Muito bom. Eu falo isso porque, assim, gente, chega essa época do ano, principalmente do inverno, assim, parece que o nosso lábio pode... Você tá hidratando, e é manteiga de cacau, e é batom, e nada resolve. Ele tá sempre com cara de ressecado, assim. E o tempo, né? O tempo em si, a gente também acaba tomando banhos mais quentes, né? Aquela água quente, ela acaba ressecando mais ainda a nossa pele, porque ela ajuda na evaporação da água da pele. Então, ela resseca a pele, ela resseca lábio, o couro cabeludo também. Hoje, dentro de todos esses procedimentos que você oferece, quais são os mais procurados? Os mais procurados são o Botox, o bioestimulador e o preenchimento. A galera tá procurando o bioestimulador, então não quer envelhecer. Muito, não quer. O bioestimulador é o queridinho do momento. Se fala muito, ó, tô vendo. Tem gente aqui nos bastidores que, ó... Preenchimento, Botox. Mas qual é a ação do bioestimulador na pele? É rejuvenescimento mesmo? Isso, o bioestimulador, ele é um produto que, quando aplicado na pele, ele vai ativar o teu banco de colágeno, né? Às vezes o nosso colágeno, ele começa a ficar lá adormecido, né? Mais lento. Então, quando a gente aplica esse produto, ele vai começar a acionar, ativar esse colágeno da tua pele. Então, ele vai dar mais firmeza, ele vai dar, às vezes, mais contorno, vai aumentar a espessura da tua pele. Bom demais, gente. Uma aula aqui sobre isso. Quando uma mulher recupera a autoestima, o que muda primeiro? O espelho ou a forma como ela se posiciona? Ah, com certeza, a forma que ela se posiciona. Muda, né? Muda. Uma mulher de bem consigo mesma é outra, né? Sim. A gente conhece conversando com elas, é muito incrível isso, assim. Eu desejo que toda mulher do mundo pudesse curar isso na vida, assim, porque uma autoestima, assim, quando você tá com ela regulada, você se vê no espelho e você tá feliz com isso, você não se envergonha de chegar nos lugares, você não se limita, você... Não tem vergonha de se posicionar, sabe? Eu vejo, eu amo, né? Eu fico lá babando nas minhas clientes, lá no Instagram, as fotinhos que elas tiram de perfil e tudo mais, e eu elogio mesmo porque eu gosto disso. E uma das coisas que é mais prazerosa pra mim é ver essa coisa da autoestima, sabe? E eu falo, muda tudo, muda o empoderamento feminino, sabe? E eu falo assim, ó, mulheres com autoestima elevada e curadas não enche o saco de ninguém. Não enche. Não, e além de não encher o saco, elas eliminam essa questão da concorrência. Mulher que sabe quem ela é não concorre com outra. Elas se ajudam, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito, que no topo todos se ajudam. Que se você tá num ambiente onde tá tendo muita concorrência, é porque você não chegou no topo ainda. Porque as mulheres que já estão no topo, elas fazem questão de te ajudar. Não existe mais essa questão de concorrência, de ciúme, de... E vou te falar uma coisa. Dentro da estética hoje, não comigo, eu falo sempre pra mim. Pra mim não existe concorrência, eu não sou concorrente de ninguém, ninguém é meu concorrente, sabe? Eu acho que dentro da estética todo mundo pode se ajudar. E esse é o objetivo da estética, né? Mas existe muita concorrência e muita essa coisa de quem é melhor que o outro, quem quer, sabe? É muito julgamento. E no final, todo mundo tá no mesmo barco. E eu acho que todo mundo pode se ajudar. Com certeza. E tem público pra todo mundo. Com certeza. Tem muita gente buscando na estética essa questão de se resolver também, de se curar. Então, tem mercado realmente pra todos. Pra todo mundo. Não precisa, né, de ficar falando mal da coleguinha ou tentando encontrar defeito no trabalho do colega só pra poder tentar se vender. Assim, ó, eu tenho amigas que a gente faz essas trocas de informação, a gente se ajuda. E é muito legal isso, sabe? Porque no final, todo mundo acaba tendo o mesmo conhecimento, todo mundo acaba evoluindo junto. Isso é muito legal. Lê, em que momento que você percebeu que você não queria mais só atuar como esteticista, mas que você queria começar a ensinar? Olha, eu já tinha essa vontade
de ensinar e de passar todo o meu conhecimento, mas eu não sabia como, né? Eu até tentei começando a dar cursos um pouco mais... queria começar a dar curso de bioestimulador, de equipamentos, mas não sabia como. Até que uma amiga falou que queria aprender limpeza de pele. Eu falei, eu vou te ensinar. E aí foi. Comecei a dar, dei o curso pra ela, falei, vou te usar. A gente gravou os vídeos, fiz os vídeos e foi um boom, assim. Hoje, o meu curso de limpeza de pele é o meu, né, que eu mais vendo. E olha só, e todo mês a esse agenda curso chega. é só para esteticistas ou para qualquer pessoa que quer cuidar da pele, ele também serve? Hoje, somente o curso de limpeza de pele, né? Eu libero para outras profissionais da área que já atuam na área da beleza, né? Porque às vezes é uma forma até da pessoa começar a entrar nesse mundo da beleza. Eu tenho alunas que às vezes elas estão querendo entrar, elas não sabem como, quero fazer. Então, ele é um curso totalmente do zero, né? Você não precisa saber, você não precisa entender, porque eu vou te ensinar. Boa. E vou te ensinar desde a parte de avaliação até a parte prática. Limpeza de pele muda de preço de acordo com a situação da pele? Claro que muda. E é uma das coisas que eu ensino no meu curso, que é fazer uma limpeza de pele personalizada. Porque tem peles que vão chegar, a gente não vai nem conseguir fazer uma limpeza completa, né? Às vezes uma pele muito inflamada, a gente tem que entrar primeiro com um processo de desinflamação dessa pele, depois realmente realizar uma limpeza de pele, né? Então Olha tudo só. vai depender de como é que tá aquela pele, as disfunções daquela pele. Pele inflamada, agora você atiçou minha curiosidade. Como que cura uma pele inflamada? Aí depende do que vai ter naquela pele, né? Se é uma pele inflamada, às vezes, de uma rosácea, de uma dermatite ou de uma acne, né? Às vezes, de uma acne ativa, a gente tem vários protocolos com produtos, com equipamento, né? Eu, principalmente, hoje na minha estética, a gente tem a opção. O legal é que eu estudei muito da parte de disfunções como dermatite, psoríase, rosácea, que muitas pessoas têm. As pessoas hoje, elas estão cada vez mais com o corpo inflamado. E eu falo, corpo inflamado é pele inflamada. Então, pele inflamada, a gente tem que entender se é emocional, se é alimentação, se é hormonal. E aí, a gente traça um plano de tratamento para essa pessoa. Você falou uma coisa muito interessante. Eu nunca tive nenhum problema de pele, mas logo quando eu tava fazendo a minha transição de carreira, que eu tava ali no finalzinho de banco, não aguentando mais, aquela vida começou simplesmente a aparecer no canto das minhas coisas. Um negócio que coçava, de repente começava a escamar. Eu falava assim, gente, isso aqui é estresse puro, porque não tinha outro motivo, né? Eu já tava cuidando mais da pele, já tava isso. E era assim, ó, semanas de muito estresse e aquele negócio aparecia. De repente ele sumia. E ele começou a andar pelo meu rosto. Eu falo que ele começou a andar, porque ele começou assim, daí ele sumiu. De repente ele apareceu perto da orelha e aí sumiu. De repente tava do outro lado do rosto. Eu falei assim: que é isso? Vou ter que procurar uma dermatologista. Na época eu até pensei. Sim. Depois eu fiz a transição de carreira, o negócio sumiu de vez. Nunca mais nem apareceu. E você falou disso, eu me lembrei dessa situação. E o emocional, ele tá muito ligado, né? Eu falo, o emocional e o hormonal andam juntos. Então, o emocional tá desequilibrado, o hormonal, tudo tá em desequilíbrio, a pele vai estar desequilibrada também. E as pessoas, elas estão cada vez mais desencadeando alergias, né? Sensibilidades, principalmente por causa do emocional. Olha só. Lê, qual que é o erro mais comum que um esteticista comete no início da carreira? No início da carreira, o erro mais comum é achar que é fácil e que a agenda vai bombar. Nunca é, né? Eu acho que as pessoas acham que a estética, ela é um mar de rosas, mas ela não é. Às vezes as pessoas vão fazer faculdade, vou começar a atender, vai ser tudo muito fácil, Não é. A gente precisa primeiro conquistar a confiança das pessoas e ser vista. As pessoas precisam nos conhecer. Olha só, eu achei que poderia ser cobrar errado, porque na minha profissão, o maior erro que as pessoas cometem no início é cobrar errado. Elas pensam que cobrar barato vai ser sinônimo de conquistar cliente, e é um erro terrível. Mas aí é que tá. Elas começam daí a cobrar barato porque elas acham que é fácil, que é tudo tranquilo, e aí elas começam a baratear os procedimentos para ter clientes, porque não é fácil atender. Não é fácil entrar no mercado.
E a maioria das pessoas, ela já tem os seus profissionais, ela já tem os seus espaços, né, que tem confiança, que fidelizam. Então, conquistar a confiança dessas pessoas não são fáceis. Aí é onde entra o quê? O desespero para cobrar barato. Olha só. No meu trabalho é a mesma coisa, gente. Tem uma galerinha aí cobrando uns preços que eu falo assim: como que você trabalha? Tá pagando nem a gasolina e a comida. Senhoras que amigo me perguntam. Aí não se mantém, aí onde acontece, né, de não conseguir se manter na área, acaba ou mudando. de mudar Eu de penso que a área. estética não é pra mim, né? Eu já vi gente falando assim: eu tentei o mundo da estética, mas estética não é pra mim. E assim, olha o que eu falo, um diferencial que foi muito bom pra mim foi a questão da experiência. Pegar a experiência em uma estética, as pessoas me conhecerem, eu entender como é que funciona desde o atendimento, gerenciamento, recepção, contato no WhatsApp, sabe? Isso pra mim foi totalmente, um diferencial bem grande, assim. É que você começou na base, né, Letícia? Imagina, se começar no atendimento, entendendo realmente como que funciona desde o primeiro contato com o cliente até depois do procedimento, E então a ajuda maioria demais. das pessoas não sabem, não conhecem, não entendem isso. E aí elas acabam querendo simplesmente pegar um espaço, começa a atender, não entende como é que gerencia e não conseguem se manter. Olha só, nós vamos fazer um bate-bola agora. Eu vou te falar uma palavra Tá bom. e você me fala o que ela significa pra você, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, é a primeira coisa que vier na cabeça. Beleza é? Encantamento. Autocuidado. Confiança. Empreender é? Maravilhoso. Uma característica indispensável para uma empresária? Postura. Boa! Um erro que virou aprendizado? Confiar demais. Boa, também, já cometi esse erro. Um procedimento que você ama realizar? Estimulador de colágeno. Uma mulher que inspira você? Patrícia. A Letícia empreendedora é? Feliz. Boa! A Letícia especialista é? Ai, meu Deus. Especialista é... Ai, meu Deus, e agora? Especialista... Boa. Eu acho que a Letícia especialista é estudiosa, porque não tem como se tornar especialista em nada se não estudar bastante. Isso é verdade. Estudiosa, dedicada. Dedicada. A Letícia professora é? Atenciosa. Tem que ser, né? Porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. Totalmente. Gente, eu acho que essa é uma das coisas que mais trouxe luz pra minha vida e vou ensinar isso pra vocês, porque talvez vocês não saibam, mas as pessoas, elas têm formas diferentes de aprender. Tem gente que é muito auditivo e que quando você só fala, ela já vai aprender só de ouvir. Sim. Tem gente que é visual. Se você não falar e desenhar, ela não vai entender e vai causar um vácuo na cabeça dela. Sim. E tem gente que ainda é sinestésico. Ela precisa ver, ela precisa escutar, mas ela precisa sentir. Sim. Então, quando você entende que existem esses 3 tipos de perfil, você começa a olhar para cada pessoa com uma individualidade única, assim, que é só dela mesmo. Por quê? Porque eu não sei se essa pessoa vai aprender comigo desenhando, se ela vai aprender comigo falando, se ela vai aprender sentindo tudo que eu tô ensinando para ela. E um dos meus objetivos e das minhas mentorias, dos meus cursos, né, o meu diferencial é ser individual. Porque, como tu falou, cada pessoa aprende de uma forma diferente, precisa de atenção e precisa ser ensinado de uma forma mais minuciosa, sabe? Porque são procedimentos delicados, né? E eu gosto de estar ali para a pessoa, para ela poder absorver todo o meu conhecimento. Muito bom! O que a Letícia de hoje diria para a Letícia que estava lá no começo? Você venceu. Uau, adorei! Que legado você deseja construir por meio da sua clínica e dos seus atendimentos e das suas alunas? Eu acho, o meu objetivo sempre foi ser vista, ser conhecida e poder passar isso para as pessoas, sabe? Esse amor que eu gosto, esse amor pela estética, assim, eu acho que eu consigo passar e eu acho que as pessoas
estão pegando isso. E agora, pra gente já ir, assim, caminhando pro final, queria que você pudesse deixar um recado pra aquela mulher que deixou de se cuidar, pra aquela que perdeu a confiança ou sente que se colocou, assim, em último lugar. Foi colocando os filhos, marido, trabalho, todo mundo na frente dela e ela ficou pra trás. Bom, eu acho que o autocuidado, né, ele é sempre importante e ninguém pode fazer por nós a não ser nós mesmas, né? E eu acho que dessa vida a gente não leva nada. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que a estética, ela não é mais nem algo fútil, né? Ela faz parte da nossa saúde, né? Do nosso emocional. E nunca deixe, né? Essa mulher não pode deixar de se cuidar, apesar do filho, da casa, do marido. Eu também tenho filho, também sou casada. Eu também tenho o meu, né? Minha correria do dia a dia. Mas uma coisa que eu nunca deixei foi de me cuidar, né? Porque eu fiz isso, eu tornei isso parte do meu dia a dia. Porque ninguém pode fazer por mim. É algo que é muito individual mesmo, né? Mulher tem muito disso, né? Ela cuida de todo mundo e às vezes esquece de se cuidar mesmo. Às vezes até tem medo. Eu já vi mulheres que têm medo de se cuidar. Medo, às vezes, de ficar mais bonita por causa do marido. Né? E isso não pode acontecer. A gente não tem que ter medo da vida. A gente tem que aprender a se amar, a ter amor próprio. Com toda certeza. E vamos concordar, né? Se você tá casada com alguém, você sente medo de ser bonita por causa dele, tem algo de muito errado. E eu não tô aqui pra falar mal do casamento. Eu sou uma pessoa que ama casamento, sou casada há 19 anos, mas eu vejo o quão saudável meu relacionamento se tornou ao longo do tempo, porque o meu marido é meu principal incentivador. É ele que investe em mim para que eu fique sempre bonita, para que eu seja inteligente, para que eu seja vista. Né? Às vezes ele se apaga para que eu apareça. E isso, para mim, não existe nada que represente mais o amor que ele tem por mim, assim. Isso é muito legal. Eu também tenho isso do meu marido. Ele é ele é o meu maior incentivador e cuidador. Sabe? Ele é a pessoa que às vezes fica. Eu digo até as coisas básicas, e eu sou muito de observar. Até as coisas básicas de cuidar do meu filho, às vezes, pra eu conseguir fazer as minhas coisas, sabe? Ter o cuidado diário comigo, de perguntar, de ter atenção. E isso é muito importante dentro de um relacionamento. Totalmente. E relacionamento saudável também faz parte da sua saúde, Claro. Né? A gente vê que relacionamentos ruins, eles te adoecem em todos os sentidos. Ele acaba com a tua autoestima, ele acaba com a tua vontade de se cuidar, de Com se certeza. arrumar. E isso a longo prazo é um preço alto demais. Eu acho. A mulher tem que colocar na balança, né? Se o que ela tá pagando pra manter isso, se vale a pena. Tem que ser leve. Tem que ser muito leve. Tem. Tem que ser prazeroso, né? A gente tem que sentir saudade de voltar. Exatamente, tem que sentir saudade de voltar. E tem que ser uma via de mão dupla, né? Eu acho que relacionamento é muito isso. A gente tem que ajudar o outro e tem que apoiar o outro, independente das circunstâncias, né? E se você quer testar, fala aí pro maridão de pagar um procedimento estético. Se ele falar que sim, significa que ele quer te ver cada dia mais bonita e que ele gosta de mostrar pras pessoas a mulher bonita que ele tem. Porque tem disso, né, Letícia? Tem homem que gosta de ter uma mulher bonita, que gosta de mostrar pras pessoas, olha quão linda que é a minha esposa. Sim, elogiar. Tem homem que adora isso. E a mulher tem que se cuidar, sabe? Tem que se colocar em primeiro lugar. Até porque, né, gente, relacionamento, homem é muito visual, então se você não ficar bonita pra ele, ele vai olhar pra mulher bonita na rua. Essa é a grande verdade. Graças a Deus eu sou linda, maravilhosa, não preciso. Lê, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui me dar uma aula sobre estética. Eu aprendi um monte contigo nessa tarde. E olha que eu fiquei bem interessada de ir lá aprender sobre limpeza de pele. Mesmo assim, porque eu acho que também faz parte do autocuidado, né? Você poder se olhar no espelho e saber como é que tá a minha pele. Mas às vezes eu nem vou fazer a limpeza. Mas só de ir lá no curso eu vou aprender mais sobre a pele pra poder pelo menos me observar mesmo, Fazer né? uma limpeza de pele comigo. Ah, olha aí, hein? Gente, já estou sendo, prospectada aqui, na mesa de podcast. Ela tá ensinando na prática que esteticista que fica parado esperando o cliente vir, não vem. Obrigada, querida. E, Agradeço. deixa aqui os seus contatos, onde que a galera te encontra, caso elas tenham assistido nosso podcast, fala assim, eu gostei dela, quero ir lá fazer um procedimento. Tem o meu Instagram, que é @LeticiaG, Estética Avançada. Lá vocês encontram
tu consegue ver as fotos, dias depois, resultados. Muito bom. E a clínica física fica em que lugar? Fica em Campinas, em Em São José, que certinho. Ah, é local perto pra todo mundo. Quem mora na Palhoça, quem mora em São José, quem mora em Tá no meio de Florianópolis, tá tudo. no meio de tudo. Não tem desculpa, né? Isso. Muito bem, então, gente, ó, chama ela lá, doutora, manda um direct pra ela, chama ela lá pra tomar um cafezinho, fazer uma avaliação, Sem mesmo, compromisso. sem compromisso. Pode ir lá pra gente conversar, tomar um cafezinho, entender o que tá te incomodando, e a gente conversa sem compromisso. E como eu disse, né, perguntar é sempre muito válido, porque às vezes você tá cheio de dúvida, que nem eu estava, e a gente nunca para pra ir lá tirar essas dúvidas. Às vezes a gente não faz as coisas porque tem medo mesmo, e o medo às vezes é só falta de conhecimento. Só falta de conhecimento, tá? Muito bom, obrigada, querida. Obrigada. E você que ficou com a gente até o final, comenta aqui o que você achou desse bate-papo. E lembra, envia esse podcast aqui para aquela empreendedora do ramo de estética que você ama e que você quer ver ela crescendo e evoluir, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo Empreendecast.